A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Hoje vou fazer sobre o Evangelho de Marcos, tá bom? Estudo bíblico. Vamos lá. Vai ser necessário uns 4 ou 5 vídeos, tá, irmãos? O Evangelho de Marcos é grande, tá? Mas tem muito ensinamento bom aqui. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Vamos lá. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito de Deus guiou ele para lá para ser tentado, para ele ser provado. Ele tinha que passar pela prova, mas ele já ia vencer. Entendeu? Nós somos pecadores, mas ele não é. Entendeu? E Satanás deu 3 tentações para ele. Ele estava 40 dias sem se alimentar. Aí Satanás falou: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Porque eu sabia que Jesus estava com fome, né? Aí ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra tem poder e alimenta a alma. Entendeu? E sustenta. Então, a segunda foi: se tu és o filho de Deus, se atira daqui. Ele foi usando os salmos, né? O diabo. E Jesus respondia com Deuteronômimos, com a palavra que estava lá, em Deuteronômimos. Aí se atira daqui que Deus dará a ordem aos seus anjos para que não deixe tropeçar uma pedra e caia. Aí ele falou: não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Aí Satanás veio, levou ele para um monte para ele ver o reino da terra. Falou assim: se prostrado me adorares, te darei todo o reino dessa terra, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Aí o Jesus responde: adorais apenas o Senhor teu Deus, e só a ele prestar culto. Entendeu? Aí o diabo fugiu. Vamos lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava.
e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Ele se ensinava não como os escribas e fariseus. E teve uma parte que ele falou assim: "Ué, mas esse não é filho de Maria, de José? Não é o carpinteiro? Né? Da onde vem tanta sabedoria?" Ou seja, ele não tem letra, não estudou, mas a sabedoria de Jesus veio do alto, veio do Pai. Entendeu? E a mesma sabedoria que ele dá para nós por dom da fé. Você deposita a fé em Cristo e aí lê as escrituras, aí você vai ter a sabedoria que veio do Espírito, não a que é desse mundo aqui. É diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, você consegue construir coisa, aviões, um monte de coisa, você tem essa inteligência. Mas a sabedoria do Espírito é outra, não tem nada a ver. Uma pode auxiliar a outra, se você tiver o coração sincero e genuíno, pode. Mas a maior é a do Espírito, entendeu? E ela não é dada por estudo humano, ela é dada por dom da fé. Você deposita a fé na morte e ressurreição de Cristo, ele vem morar com o Espírito Santo e aí você tem vontade de ler as Escrituras. Você busca entendimento, pede para o Pai mover dar a sabedoria do Espírito Santo para você e você começa a entender as Escrituras. É isso. E aí você vai pregar para os outros e os outros não vão entender. Só quem também tá com o destino de ir para o caminho de Deus. Aí a pessoa vai entender e vai aceitar. Agora muitos vão rejeitar. Exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: "Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem." E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazia... Não deixava falar os demônios. Aí tem muitos que entrevistam demônio aí nas igrejas, né? Nas ditas igrejas. A única coisa que Jesus perguntou pro demônio qual era o nome dele. E quando foi expulsar o demoniado de Gadareno, né? Aí eles falaram: somos muito, legião é o nosso nome, porque somos muito. Entendeu? Aí Jesus expulsou eles falaram para Jesus jogar eles pros porcos. Aí os porcos se precipitaram na ribanceira e caíram no mar. E aí os donos dos porcos expulsou Jesus de lá, né? Entendeu? Porque eles perderam muito dinheiro, né? Mas enfim, Jesus não entrevistava demônio. Ele falava: cale-se e sai dele. Não tinha conversa com o demônio. Se você for conversar com o demônio, você vai cair na armadilha. E aquilo ali é encenação que fazem na igreja, viu? É tudo encenação. Escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação
o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito... Pois Jesus é Deus Filho, só que eles não enxergavam isso, entendeu? Aí Jesus veio para perdoar os pecados, para morrer no lugar do pecador, para a gente ser purificado e justificado pelos nossos pecados, entendeu? O Pai enviou ele para essa missão, e eles, que era o povo escolhido de Deus, os judeus não enxergavam isso. Entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus... Olha lá, tá vendo? Entendam isso, ó. Jesus sentava com os pecadores. Quem que Jesus batia de frente? Era com os pecadores ou com os religiosos? Aí muitos ficam passando a mão nos religiosos. Quando eu digo religiosos, eu estou falando dos líderes enganadores, tá? Não estou falando dos frequentadores. E os frequentadores, alguns sim, que são falsos cristãos, que apoiam os líderes religiosos nessas heresias aí. Mas a maioria dos frequentadores são enganados, coitados. Né? Ovelhas enganadas. Mas porque não vai para a escritura, né? Não examina com afinco. Eles escutam que o pastor abra lá e tal livro, e aí eles manipulam e distorcem, né? E engana a pessoa. Mas eu estou falando mais dos líderes, certo? O Jesus batia de frente com quem? É para raciocinar, né? Aí quando eu falo, não, eu estou errado, né? Olha lá, vamos lá. E foram e disseram-lhe: Por que jejua? E ele veio para salvar os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. O que Jesus quis dizer ali? São que eles queriam dizer que aqueles que se acham justo não precisa, porque eles se acham justos, certo? Mas, na verdade, eles falavam assim: como sentam esses pecadores? Sendo como, se eles também não fossem pecadores, eles não se achavam pecadores, entendeu? Eles se achavam justos, mas não eram, só pela fé em Cristo, ou pela fé em Deus.
Se eles não criam no Filho do Homem, que é Deus, e o termo Filho do Homem não quer dizer homem como a gente conhece, nós. É um termo que Jesus usou, mas é para se referir a Deus, tá? Que é o Filho do máximo dos homens, né? Nesse sentido que ele falava Filho do Homem, né? Mas é Filho de Deus. Então, eles também eram pecadores. Se bobear era pior, porque Jesus falou, olha, cuidado que as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino do céu primeiro que vós. Entendeu? Então, de quem Jesus batia de frente? Com religiosos. Hoje é a mesma coisa. Você bate contra ele, não, o demônio é nós. Falaram, Jesus expulsa demônio por meio de Beelzebul. Olha, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, hein? Cuidado. E os dos fariseus? E não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando... Aí, Jesus estava falando assim, que ele estava querendo dizer que jejum, porque eles falavam que tinha que jejuar, mas o noivo está lá, porque Jesus chama a igreja, que vai se concretizar ali, né, a partir dos apóstolos de Pedro, porque ninguém sabia o que era igreja. Por isso que eu falo, igreja não tem nada a ver com prédio, gente. No Antigo Testamento não existia essa palavra igreja, existia templo religioso. Antes se adorava a Deus, se ajuntava, que nem eu falei no meu vídeo aí que eu postei, que eu vou postar, aliás. Congregação, é ajuntamento de pessoas, assembleia, é reunião de pessoas, não é um nome de uma denominação, de uma chamada igreja, é um nome que já tinha lá no Antigo Testamento, que é reunião, entendeu? Reunião, assembleia é reunião de pessoas, congregação é ajuntamento, onde quer que essas pessoas estejam, entendeu? Então, eles se juntavam em tendas, adoravam a Deus e recebiam as instruções de Moisés na tenda. Depois Salomão construiu o templo, que Davi queria construir. Deus falou que Davi não ia construir, que a mão dele era de sangue, tinha ido para a guerra, matado muita gente. Então Salomão construiu o templo. E aí passaram-se a pôr o nome de Deus no templo religioso. E aí a maioria das pessoas só podia chegar a Deus por meio do sacerdócio levítico, por meio do sacerdócio de Arão ou de outro sacerdote, entendeu? Que era o intercessor. Depois da nova aliança, né, que mudou tudo. Aí ele está falando de jejum. Jejum ali, quando o noivo tá, que é Jesus, né, que é o noivo da igreja, não precisa jejuar. Mas depois que o noivo vai embora, quando Jesus vai para o céu e deixa a noiva aqui, que é a igreja, aí eles têm que jejuar, entendeu? Agora a respeito do vinho novo, é porque no Antigo Testamento se tinha um templo e se tinha as pessoas se comunicavam com Deus por meio da religião e dos sacerdotes. Na nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote e nós somos feitos sacerdotes pela fé em Cristo. Então você tem conexão direta sem precisar de um pastor, que é o sumo sacerdote no caso, né? Nem de um líder religioso. Você, por meio do nome de Cristo, tem acesso a Deus, mas você tem que ir por meio do nome de Cristo. Quando você vai orar, fala, Senhor meu Deus e meu Pai, venho na sua santa presença, pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus, e pelo sangue que purifica meus pecados. Aí você tem acesso a Deus, que quando você vai conversar com Deus, você tem que ter em mente que é o terreno santo que você vai pisar, entendeu? Não é de qualquer jeito. Então, é simples, mas também não é de qualquer jeito. Aí ele fala de odres, vinho novo e odres velho, porque o odre velho vai se rachar se pôr vinho novo. Então tem que pôr vinho novo no odre novo. Então ele está se referindo à nova aliança, porque agora ele vai soprar o Espírito Santo. Quando ele morrer na cruz e ressuscitar, ele sopra o Espírito Santo no dia
no dia de Pentecoste. Aí o Espírito Santo veio morar dentro da pessoa. Hoje, aonde vai ser o templo do Espírito vai ser aquele que crê, a pessoa, o ser humano, não vai ser o templo mais físico. Então ele estava dando uma ilustração de que a velha aliança passou, não vai ser adoração mais em templo, vai ser adoração espírito e verdade. E nós vamos ser o templo. E aí, isso que significa a nova aliança, o evangelho da graça. Entendeu? E aí, por isso que ele falou, porque os fariseus religiosos estavam querendo pratar a lei e a antiga aliança. E Jesus veio para cumprir a lei no nosso lugar e pôr em prática a nova aliança. Entendeu? É isso. No sábado, pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Então, aqui o que ele quis dizer? Ó, a mesma coisa da lei. O sábado era o requisito da lei do Antigo Testamento. Jesus veio para afirmar a nova aliança da graça. Então, a adoração ia ser de outra forma agora. Então, o que acontece? Os judeus, eles guardam o sábado. No sábado eles não trabalham, não fazem serviço nenhum, nem fósforo eles acendem. Ele pede para outros, né? Aí Jesus veio e colheu espiga. Então ele quebrou a lei do sábado. Só que Jesus é Deus. Então se ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. E ele estava mostrando, não é lícito você fazer o bem no sábado, você curar um enfermo no sábado? Entendeu? Então, aí ele fala, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que ele quer dizer com isso? Que o sábado simboliza o dia de descanso, certo? Mas o sábado não quer dizer que você não possa fazer obras como era no Antigo Testamento, que tinha que guardar o sábado e não fazer obra alguma. Só ficar orando a Deus, né? E lendo as escrituras. Mas, como que eu posso explicar aqui? O sábado simboliza o reino eterno de Deus, simboliza o reino milenial, é o descanso. Por isso que falavam assim, no Antigo Testamento, que Deus ia dar terra prometida para o povo de Israel, né? E eles iam lutar com outro povo para expulsar o povo que tinha roubado a terra. Então Deus ia dar a terra de novo para o povo. E aí Moisés não entrou na terra prometida, entrou Josué, certo? E ali é uma figura do reino milenial de Cristo, aonde é o descanso, aonde a gente vai descansar de todo esse mundo aqui. É onde vai reinar a paz, a justiça, a verdade, não vai ter mais mal nenhum. No céu, o novo céu, nova terra, vai reinar a justiça, a paz, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima, entendeu? É uma figura, o sábado é uma figura para o descanso. Deus descansou no sétimo dia. O sétimo dia é o sábado, o primeiro é o domingo, mas os romanos e outros impérios modificaram o calendário e colocaram o domingo como primeiro dia, entendeu? Então, por isso que fala, o anticristo vai vir, vai mudar a lei e os anos, e as coisas, e as regras, entendeu? É isso. Capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia,
e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram... Aqui vai uma ressalva, irmãos. Simão, que ele pôs o nome de Pedro, né? Pedro significa pedra ou rocha. Por isso que Jesus lá na frente fala: digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Edificarei no futuro. Porque Pedro não entendia o que era igreja e que ia edificar o quê. Né? Pedro ficou pensando. E sobre a pedra edificarei minha rocha, a qual Jesus é a pedra angular de esquina. É a pedra de coluna que sustenta a igreja. Ele é a cabeça. Entendeu? É isso que ele quis dizer. É que Jesus fala em parábola e linguagem figurativa. Já pus para testar os religiosos fariseus, para ver se eles iam ter interesse em entender. Mas ele não teve. Quem teve foi os pequeninos. Por isso que Jesus olha e fala assim: Pai, te dou graça porque revelasse as suas coisas aos pequeninos, escondesse dos que se acham sábios, né? Casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então Aí, seus irmãos... a blasfêmia do Espírito, ele falou: qualquer coisa que falarem sobre o Filho do Homem, enquanto o homem lhe será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Por quê? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Foi o que eles fizeram, os religiosos fariseus. Eles falaram que Jesus expulsava demônio através de Beelzebul, e era por meio do Espírito Santo. E aí, quando você fala com o Espírito Santo, porque o Espírito ele é santo, então quer dizer puro, separado, purificado. Então, se você chama um Espírito Santo de Espírito imundo, você já está blasfemando contra o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é o que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando uma pessoa peca, é o Espírito Santo que convence a pessoa para ela pedir perdão a Deus. Entendeu? Então, você não pode pecar contra o Espírito. Se você pecar, não tem perdão nunca na vida. Você vai morrer no pecado e vai ser condenado. Então, se você fizer qualquer pecado, e até pecado contra o Filho, ele será perdoado. Se você se arrepender. Agora, o Espírito Santo não tem perdão. Entendeu? Sua mãe,
e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aí, ó. Capítulo 4. Quem é meu irmão e minha mãe? Quem fizer a vontade de Deus. Aí as pessoas falam, não precisa obedecer a Deus, não. Não, Jesus já pagou, já morreu na cruz, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu vou pro céu do mesmo jeito. Vai, e acredite nisso daí. Acredite. Vai acreditando no universalismo. Você pode prontar 1000 coisas. Se você se arrepender, aí sim, mesmo que seja no leito de morte. Você teve uma vida toda bagunçada, em pecado. No último minuto antes de morrer, você se arrepende. De coração, não fingimento. Entendeu? Que Deus conhece o coração. Ele olha lá dentro. Ele que criou o ser humano. Então, ele sabe qual pessoa está fingindo. Então, aí no último momento ela se arrepender, ela é salva. Agora, se ela morrer depois da morte, não tem arrependimento. Entendeu? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Quanto qualquer que fizer a vontade de Deus. Então, aí fala que você não tem que obedecer. E tá falando aí, ó. Aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe, meu pai. Então a gente tem que obedecer a palavra assim. É lógico que a gente não vai obedecer tudo, que somos falhos. Mas você tem que se esforçar não pela sua força. Mas quanto mais você busca a palavra, mais você ora, Deus vai te dar a capacidade de andar nos caminhos dele. De obedecer os seus conselhos, as suas palavras e as suas direções. Como não tem que obedecer? Oxe, cada uma. Meu irmão e minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E... Aí, ó, tá vendo? Ele tinha vários discípulos. Aí muitos, quando Jesus começou a curar, começou a multiplicar os pães e os peixes, e muita gente comeu, todo mundo seguia Jesus. Quando ele começou a ensinar sobre arrependimento, que a pessoa tinha que se arrepender para ser purificado dos pecados, e começou a falar do juízo final, todo mundo correu. Ninguém queria ouvir, é que nem hoje, né? E aí, irmão, todo mundo correu. E quando a pessoa, os discípulos que se interessaram, eles foram perguntar para Jesus o que significava aquelas parábolas. É você que tem que mostrar interesse. E aí você vai ter a resposta. Você vai ter a unção de Deus, que é a revelação daquilo que você está buscando. E para isso você tem que ter interesse. E para ter interesse você tem que buscar a palavra, você tem que ler a palavra, tem que orar a Deus para te dar sabedoria, entendimento, sabedoria espiritual para você entender. Você tem que ter uma pureza de coração, uma sinceridade, querer aprender. Aí, quando a pessoa vê uma coisa que ela não consegue entender, logo ela desiste. Por isso que ele está falando das parábolas do semeador, entendeu? Da palavra que cai no terreno pedregoso e depois
coisa das aves do céu, que as aves representam demônios, né? Satanás, que rouba a palavra do coração da pessoa, e dos cuidados do mundo, que sufoca a palavra, que é o terreno que a palavra a pessoa recebe com alegria, mas os cuidados do mundo, de ganhar dinheiro, de melhorar de vida, sufoca a palavra e a pessoa esquece dela, entendeu? E tem a que cai no bom terreno e dá fruto, que é aquela que cai no... A pessoa escuta, recebe com alegria e pratica. Entendeu? E tem interesse em andar nos caminhos. Esse é o que dá fruto. Entendeu? A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas, aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia... Voltando aqui, ele falou assim, para vocês, ele falou claramente, mas para os outros em parábola, para os outros religiosos e outros que não têm interesse de aprender. Por quê? Porque ouvido ouve, tem ouvido, mas não escutam. E tendo os olhos, veem, mas não enxergam. Entendeu? Por isso eu lhe falo por parábolas, porque eles não têm interesse, entendeu? Agora, quem tem interesse, ele vai buscar a resposta, ele vai buscar aprender o que Jesus está querendo dizer, entendeu? Agora ele vai falar o significado das parábolas, Palavra. E os que estão... Vamos ver, vou botar um pouquinho. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. E não é que para Jesus... que não se convertam. Não é que Jesus não quer que se convertam. É porque eles não querem se converter, entendeu? É isso que Jesus está falando. Não é que Jesus quer que não se convertam. É eles que não querem entender, não querem ter interesse e aí não se converte. Sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a semeia é Deus, é Jesus que fala a palavra, semeia a palavra, tá? Meada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada. Olha, as aves do céu, Satanás. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha lá, quando eu falo que os cristãos são perseguidos, não são cristãos religiosos, eu estou falando cristão, todo cristão, que é cristão genuíno. Agora, tem uns cristãos que recebem a palavra com alegria, mas quando vem as tribulações é dificuldades da vida, e vem as perseguições por causa da palavra, quando você prega a palavra, a pessoa fica com raiva de você que não acredita, não quer receber, aí você desiste, fala, eu não vou pregar mais não, eu não vou crer mais não, porque isso daí só está me dando tribulação. Aí a pessoa desiste, é isso que Jesus está falando, ela não cria raiz. Os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem espinho, aí recebe com alegria, mas cuidado do mundo, das riquezas, de querer ficar rico, de querer ter as coisas, sufoca e logo se esquece, não quer saber mais da palavra. A semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir, com a medida... Bom, aqui eu vou parar, irmãos, para não ficar o vídeo muito longo, tá? Muito obrigado por assistir os vídeos. Deus abençoe a todos, tá? E dê entendimento para vocês
E busque sabedoria, ore pedindo sabedoria espiritual a Deus de coração, que Ele vai te dar. De coração. Sem querer distorcer para satisfazer a sua vontade. Né? E agradeça por tudo na sua vida, que tudo vem de Deus. Nada nós somos sem Cristo. Nada nós somos sem Deus o Pai. Tudo vem dele e dá graça até pelas dificuldades, porque isso faz a gente amadurecer. Pelas injustiças, que nem Paulo fala, né? Eu dou graça pelas injustiças, calúnias, difamações, porque isso te faz mais forte. Quanto mais a pessoa te ataca, ela pensa que está te derrubando, ela está fazendo você ficar mais forte na fé. Então a gente tem que pensar assim, quando vem ataques, perseguições, é para te fortificar. Aí eu sei que dói, na hora dói, mas depois eu penso assim comigo mesmo, agora é que minha fé vai ficar mais forte, agora é que eu prego mesmo, agora é que eu falo da palavra. E se a pessoa não quer e ficar me atacando, agora é que eu falo. Eu não falo pra ela que não quer ouvir, mas eu falo porque as pessoas quando atacam, ela não quer que você fale pra ninguém. Entendeu? Grande instituição que às vezes a gente prega a palavra, ou numa empresa, ou em qualquer lugar da sociedade, as pessoas que não creem, não gostam, ela te ataca. Entendeu? Aí é que faz a minha fé ficar maior ainda. Eu sofro, dói, mas, cara, o cristão verdadeiro é assim, é o que Jesus falou. Aquela terreno lá que tá em pedregais, aí veio a tribulação e veio perseguição por causa da palavra, logo a pessoa desiste. Eu não desisto não, eu pego mais fé. Aí é que eu vou mesmo pregar mesmo com todo afinco. Tá bom, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe, compartilha o vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer e passar para outros entendimentos, tá bom, irmão? Por favor, peço o like. Badale o sininho de todas para receber notificações dos próximos vídeos e se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo.